sabia que existe uma técnica, ou melhor, existe um sistema de técnicas destinada a ajudar a pessoa a mudar o seu comportamento, o seu sentimento? Pois é, e essa técnica, ou melhor, esse sistema de técnicas chama-se análise transacional. Olha que legal, né? Olá, sou Juliana Rossetti e eu ajudo pais e professores a se tornarem educadores de alta performance através da análise transacional. Você, pai e professor, com certeza teve um momento ou alguns momentos que você pensou que você era um mau pai, um mau professor e ficou muito angustiado, ficou muito culpado com isso. Então, eu oscilo nos meus sentimentos, nos meus comportamentos. Então, uma hora eu tô bem, tô acolhedora com os meus filhos, tô amorosa, acolhedora, protetora, mas daqui a pouco acontece alguma coisa, meu filho me irrita, ou ele começa a gritar, ou ele faz uma birra, e aí eu já fico muito nervosa, já não tenho mais paciência, e aí já perco a minha cabeça, mas aí tem outros momentos que eu sou muito racional e quero deixar tudo bonitinho, tudo escrito, tudo dentro do que eu acho que é importante. Então é muito estranho, porque é como se fosse, eu tenho vários sentimentos e comportamentos que oscilam, e às vezes é no mesmo dia, às vezes é numa mesma hora. Como é que pode acontecer um negócio desse comigo? Será que eu tô ficando louca? Será que é assim? Qual o melhor comportamento? Qual o melhor sentimento? O que eu devo fazer? Como eu devo me comportar? Como eu devo me sentir porque eu sou mãe, porque eu sou pai? E aí, com certeza, tem as questões dos professores. Nossa, eu também me sinto mal, professor, muitas vezes, porque algumas vezes eu chego na sala de aula e estou muito acolhedor, estou receptivo, querendo mesmo passar a matéria para os meus alunos, mas aí acontece alguma coisa, daqui a pouco eu me irrito, e aí eu fico pensando, ai meu Deus, será que eu quero ser professor mesmo? Não tenho paciência? Será que eu sei ensinar? E eu não sei doutrinar os meus alunos porque eles não prestam atenção? Ou será que eles estão realmente prestando atenção no que eu estou falando? Será que realmente eu estou passando a matéria que eu preciso passar para eles? Então, a gente realmente tem essas questões. E aí, mesmo além de ser pai e professor, né? A gente tem essas questões enquanto ser humano. E sim, a gente vai ter comportamentos e sentimentos diferentes que parecem que vão oscilar ou que mudam mesmo. E às vezes uma frequência muito ruim. Toda hora eu tô mudando, toda hora eu tô pensando, e isso confunde muito a minha cabeça. E aí eu quero te dizer uma coisa, sabia que existe uma técnica, ou melhor, existe um sistema de técnicas destinada a ajudar a pessoa a mudar o seu comportamento, o seu sentimento? Pois é, e essa técnica, ou melhor, esse sistema de técnicas chama-se análise transacional. Olha que legal, né? A análise transacional é isso. E por que análise? Análise porque ela separa o comportamento em unidades facilmente observáveis. Então fica fácil da gente observar o comportamento e os diferentes comportamentos que a gente tem. E por que transacional? Porque ela dá ênfase às transações. E o que é transação? É uma unidade da ação social. Então, sou eu e uma outra pessoa. Eu sou o agente e essa pessoa é o receptor. Eu falo, jogo um estímulo para essa pessoa, ela recebe e ela vai me responder. Isso é uma transação, é a comunicação. Então, como eu me comunico com as pessoas? Como é que eu estou me comunicando? Se essa comunicação está direta, se ela não está, se ela está truncada, se ela está contaminada, se quando eu falo uma coisa, na verdade eu queria falar outra. E aí, como é que aquela outra pessoa sente porque eu falei uma coisa e ele sentiu diferente e me respondeu totalmente diferente? Você já deve ter vivido uma situação de eu falo com meu filho tranquilamente uma coisa, vai fazer o dever. E aí ele me responde, ai, você já tá mandando eu fazer o dever, você não gosta de mim. E aí me responde com um comportamento totalmente destoante do que eu
do que eu falei. Eu estava calma falando para ele, ele me respondeu diferente. A gente vive essas situações diariamente, dentro de casa com os nossos filhos e com os nossos alunos. Então, às vezes o professor chega, faz uma pergunta ou coloca uma questão tranquilamente e algum aluno ou a sala tem uma recepção daquilo destoante do que ele falou. Então, essa comunicação, como a gente se comunica e qual o resultado dessa comunicação, é a análise transacional que fala pra gente, que ela explica pra gente o que é que, vamos dizer, deu errado. Por que eu falo uma coisa e a outra pessoa responde de uma maneira totalmente diferente? Parece que mais nervosa ou mais irritada. O que é que acontece com a gente que tem essa diferença? Porque é com todo mundo que isso acontece. Então, a análise, porque ela separa o comportamento em unidades facilmente observáveis. Então, é fácil observar o comportamento do outro, o meu comportamento e do outro. Então, fica fácil de analisar. E transacional, porque ela vai falar da comunicação, que é tudo na nossa vida. Como a gente se comunica, o que está acontecendo e por que a gente se comunica daquele jeito em um determinado momento e de outro em outro momento. Então, olha que interessante, uma técnica que ajuda a gente a compreender e a gente a mudar os nossos comportamentos, os nossos sentimentos quando não são adequados, quando não são legais, quando não são funcionais, quando não estão funcionando bem. E a gente precisa mesmo entender, porque se a gente continua daquele jeito, a gente vai ter as mesmas respostas, os mesmos resultados que são ruins, que são inadequados, que são improdutivos, que não são legais e que fazem eu ter sentimentos ruins, um mal-estar, um incômodo. E muitas vezes eu não entendo o motivo disso. Então, a análise transacional, ela é muito potente, ela é muito poderosa nesse sentido de ajudar a gente a compreender como que a gente está se comunicando. Olha que grande isso, olha que legal isso. Puxa, uma técnica que ajuda a gente a entender, e ela é muito mais que uma técnica, né? Ela é uma ciência, né? Ela é uma teoria da personalidade. Então, além de ser um sistema de técnicas, ela é uma teoria da personalidade, é comprovada cientificamente. Ela foi observada há muito tempo em clínica por Eric Berne, que foi o criador da análise transacional. Quando ele observava os pacientes, ele começou a entender que um paciente, em algum momento da sessão, falava de um jeito, mas daqui a pouco falava de outro. Se comportava de um jeito, mas depois se comportava de outro, que era totalmente diferente. O que ele foi entendendo com aquilo? Qual é o conhecimento que ele trouxe para a gente poder entender o nosso comportamento humano, os nossos sentimentos também. Então, ajuda mesmo, é extremamente potente para a gente mudar o que não está bom, para a gente manter as relações saudáveis, as relações ok, como ele dizia, né? Que todas as pessoas são ok. E outra coisa muito legal, que além de ser uma teoria da personalidade, além de ser um sistema de técnicas, a análise transacional, ela é uma filosofia. Então, olha só que interessante, ela é uma filosofia porque ela vai falar das pessoas, tem um ponto de vista acerca das pessoas, né? E do que acontece com as pessoas. E a filosofia, vamos dizer, a frase filosófica que a análise transacional tem, e principal é, as pessoas são ok. Então, a principal proposição filosófica da AT é as pessoas são ok. Isso quer dizer que tanto eu como você somos pessoas importantes, temos valor e dignidade como pessoa. Então, olha como ele preza a importância do ser humano, que todas as pessoas são ok. Que não tem como não se apaixonar por isso, né? Todas as pessoas são ok. Ele acreditava que todos nós nascemos ok. Ele até fazia uma analogia, todas as pessoas nascem príncipes e princesas. E por algum momento, por alguma ocasião da vida,
elas tornam-se sapos. Mas sim, a nossa essência é ok. Em algum momento da nossa vida a gente viveu essa plenitude, essa okeidade. Então a nossa essência é ok. E a análise transacional traz isso de volta pra gente. Relembra a gente, porque a nossa essência é ok. Então relembra e resgata a nossa okeidade para que a gente se torne o que a gente sempre foi. Pessoas ok, pessoas saudáveis, pessoas que são potências, né, que são importantes, que são dignas, que têm valor. Olha só que coisa legal isso. Então, a análise transacional, ela tem vários recursos muito potentes. E ela realmente é uma técnica que ajuda a gente, o ser humano, a compreender as perguntas que a gente se faz e que muitas vezes a gente não tem uma resposta. Por que eu sou desse jeito? O que acontece comigo? Por que eu tenho comportamentos repetitivos que eu sei que são do meu pai ou da minha mãe e que quando eu era criança eu pensava assim, quando eu crescer eu nunca vou fazer isso. E a primeira coisa que eu faço é isso, eu repito. Por que será que eu repito as coisas que eu não quero e que eu tenho consciência que eu não quero? Por que eu tenho padrões repetitivos na minha vida? Então, às vezes eu tenho relações amorosas ao longo da minha vida muito parecidas. Será que isso é uma coincidência? Não, isso não é uma coincidência, isso é um padrão. E olha, de alguma forma ou de toda forma, a gente escolhe, quando a gente é muito pequeno na vida, qual é o nosso caminho, aonde que a gente vai trilhar, como que a gente vai fazer, com quem a gente vai estar e como a gente vai morrer. Olha como isso é forte. E a análise transacional, ela tem todo o instrumento, ela está instrumentalizada para explicar para a gente como é que é esse percurso, como que a gente escolheu isso, por que a gente escolheu, da onde vem isso tudo que a gente se pergunta e às vezes não sabe. Então, quando a gente pensa, a gente enquanto pai, enquanto professor, nossa, mas isso é muito bom, porque eu tenho muitas questões, tenho algumas dificuldades e sei que muitas vezes eu sentia ou achava que eu não podia resolver isso. Mas eu posso, só depende de mim. Então, o conhecimento é muito importante. E a análise transacional, além de ser também uma filosofia, e além de ser técnica, além de ser uma teoria de desenvolvimento, ela tem características maravilhosas, porque ela é direta, ela é lógica, ela é rápida de alguma forma, ela tem conceitos que não são abstratos, mas que são concretos, que a gente entende, que uma criança de 8 anos entende facilmente. Olha que delícia! Eu me lembro quando eu comecei a estudar análise transacional, muito tempo atrás, eu era bem jovem, que foi essas características da T que me despertaram. Eu falo, nossa, mas como é que isso pode ser verdade? Eu ser terapeuta, ajudar as pessoas e ter uma teoria que é fácil de compreender, que é simples, que é direta, que é objetiva, que é divertida. A análise transacional é divertida. Ela fala dos estados de ego, fala das carícias. É interessante, ela é divertida, é gostoso de aprender, porque é fácil de aprender. Então, sim, ela é uma teoria muito potente que ajuda mesmo as pessoas. E Eric Berne falava de cura. Então, a gente se cura mesmo. Além de todas as coisas que eu falei, a análise transacional também é uma declaração de essência. Então, ela vai mesmo na essência do ser humano. Então, eu posso não aceitar o que você faz, não gostar do que você faz, mas eu aceito a sua essência, eu aceito o que você é. Então, você é ok, então eu aceito a sua essência enquanto ser humano. Então, isso é muito grande, isso é muito legal e isso abre, né, as possibilidades. Abre a minha cabeça, faz eu pensar de uma outra maneira, faz eu crescer enquanto pessoa, enquanto ser humano, faz eu entender e compreender que sim, eu posso mudar, que sim, tenho dificuldades, tenho defeitos, mas que eu posso sempre
corrigi-los, eu posso sempre mudar, porque a mudança ela sempre pode acontecer, só depende de mim. E em qualquer idade, né? A gente é um grande engano a gente achar que quando a gente cresce e a gente se torna adulto, a gente não pode mudar mais. Eu já escutei algumas vezes algumas pessoas me falarem isso. Ah, mas agora a pessoa já cresceu, já está adulta, não tem mais como mudar. É mentira, não tem mais como, não tem mais jeito de mudar. Quando as pessoas falam que as pessoas mudam, isso é mentira. E escutar isso sempre me dá muita estranheza. Eu fico meio incomodada, porque isso não é verdade. A gente pode mudar, sempre há tempo para mudar, só depende da gente. A gente querer mudar. E a análise transacional propicia muito isso pra gente. Ela vai dar técnicas pra gente mudar os nossos sentimentos, os nossos comportamentos. Olha que coisa interessante. Porque a gente fica, né? Às vezes muito engatado e às vezes não sabe o que fazer. Porque a gente não entende, a gente não conhece. Então, conhecer a análise transacional vai propiciar muitas coisas boas, a gente vai se tornar melhor, a gente vai se conhecer e a gente vai passar a conhecer o outro também de uma maneira melhor. A gente vai mudar o nosso ponto de vista acerca da gente mesmo e acerca do outro. Muitas vezes eu posso imaginar, eu posso pensar que eu não tenho mais jeito de mudar e também entendo ou acredito que o outro também não. Quando eu conheço a análise transacional, eu mudo isso, porque eu compreendo que todas as pessoas são ok, a essência de todas as pessoas é ok, e aí, baseado nisso, eu começo a compreender que sim, eu tenho uma essência ok e que eu posso mudar, e que a mudança só depende de mim. Então, isso é maravilhoso. Então, vamos começar logo a fazer isso, né? Uma ciência comprovada que deu certo para muitas pessoas e vai continuar dando certo. Então, vamos olhar para isso, vamos entender. A análise transacional é maravilhosa. Ela mudou a minha vida. Eu conheci a análise transacional, eu tinha 20 e poucos anos e desde então nunca mais parei de estudar, parei de aprender com a análise transacional. Sempre é uma novidade, sempre é um conhecimento maravilhoso, sempre potencializa os conceitos dentro de mim. E de verdade, a gente vive. Então, muitas pessoas, muitos analistas transacionais acham e veem a análise transacional como uma filosofia de vida, como um estilo de vida. E é verdade, quando a gente começa a estudar e a compreender o comportamento humano, é muito difícil a gente não viver no dia a dia a análise transacional. Porque ela vai nos dizer de uma maneira muito fácil, muito objetiva, muito lógica e muito preditiva. Olha que interessante, a análise transacional também é preditiva, porque ela vai já mostrar para a gente, e com uma margem muito pequenininha de erro, como que a gente vai se comportar ali na frente, no futuro, como que a gente vai o que a gente vai se tornar e qual vai ser o nosso final, vamos dizer, qual vai ser o nosso fim com aquele comportamento que a gente tem. Então, olha que interessante, né? Parece que tem uma bola de cristal, mas não é. Porque pelos estudos a gente entende que aqueles comportamentos que a gente achava que a gente não mudava, que a gente repete, eles vão ficar de eterno na gente, que não tem como mudar. E muitas vezes a gente não entende por que a gente faz isso. Então a análise transacional vem para explicar, olha, tá tudo certo, vamos entender aqui. Sabe por que você tem aquele comportamento repetitivo? Sabe por que às vezes você tem aquela sensação que você está nadando e morre na praia? Você entra num relacionamento, aí sai do relacionamento, começa outro relacionamento e e parece que é tudo igual, só muda a pessoa. O que será que é isso? Será que eu fui enfeitiçado? Será que isso é um karma? Não. Isso são escolhas que a gente fez lá atrás, muito pequeno, pré-consciente, né? Que a gente não tem muita consciência e que a gente trilhou o nosso caminho bem pequenininho, que a gente fez o início, o meio e o fim. Nossa, mas como é que eu posso fazer isso? Pois é, a gente pode, a gente tem essa capacidade. Só que, olha só, vou dar uma notícia boa para vocês. A gente também tem a capacidade de mudar isso. Não é porque eu escolhi
e que isso até hoje, até esse momento da minha vida adulta, trilhou e parece que é o meu caminho para sempre, que vai ser para sempre. Só vai ser para sempre se eu tomar a decisão que ele vai ser assim para sempre. Então, tudo inicia e termina na gente. Então, sim, a gente pode mudar, sempre há tempo de redecidir, começar de novo, iniciar, fazer um novo começo. Não posso mais mudar o que passou, mas eu posso iniciar para um novo fim. Isso sempre. Então, esse é o convite da análise transacional. E aí você pode estar se perguntando, mas conceito, técnicas destinadas a ajudar a pessoa a mudar sentimentos e comportamentos, teoria da personalidade, psicologia, mas isso aí eu não consigo fazer porque eu só sou um pai, só sou uma mãe, só sou um professor, não tenho nada a ver com psicologia, não sou terapeuta, né? Eu não sou psicanalista, eu não sou da área da saúde. E aí eu não vou conseguir aprender, não é para mim. Não, isso não é verdade. A análise transacional, ela é um conceito, ela é uma abordagem da personalidade, um estudo da personalidade, uma teoria do desenvolvimento da personalidade que tem acesso a qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode estudar a análise transacional, pode entender a análise transacional. Então, todas as pessoas da área da saúde, todas as pessoas que não são da área da saúde, advogado, engenheiro, economista, qualquer pessoa não tem restrição para conhecimento da análise transacional, porque ela é uma ferramenta de instrumentalizar a gente enquanto ser humano para a gente compreender o nosso comportamento. Então, em relação a isso, qualquer pessoa pode ter acesso. Qualquer pessoa pode ter acesso. Então, não vai restringir pai, nem professor e nem qualquer outra pessoa. Então, a análise transacional é muito potente e ela vai abraçar aí qualquer pessoa que queira entender e compreender os sentimentos e os comportamentos humanos. Então, ela é para todo mundo. E aí ela vai ajudar a gente enquanto pai, ela vai ajudar a gente enquanto professor. Porque pensa, se a gente vai começar a compreender como é que é a nossa comunicação com o nosso filho dentro de casa, como que se dá, como é que é a nossa comunicação com o nosso aluno dentro de sala de aula, com certeza isso vai me trazer alguns benefícios ou muitos benefícios, porque se eu não estou conseguindo me comunicar, se a comunicação que eu tenho com meu filho dentro de casa, ela é ruim, ela é difícil ou ela não existe, aí eu posso começar a compreender o que é que está acontecendo para que esse contexto exista. Dentro de sala de aula a mesma coisa. Como se dá a comunicação com o meu aluno, se a comunicação não flui, o que é que está acontecendo? O que eu, enquanto professor, preciso entender para que aquela comunicação se torne fluente, ela flua, ela aconteça para o meu aluno absorver o conhecimento e aprender. Então veja só como isso vai trazer uma força para a gente, um conhecimento científico real de mudança naquilo que não está bom, óbvio, aquilo que está improdutivo, aquilo que não sai da repetição. Então, quando eu posso ter isso e eu posso vivenciar isso, eu começo a fazer as mudanças que eu preciso fazer. Então, eu começo a melhorar nas minhas relações, eu começo a melhorar na minha comunicação, eu começo a compreender que o jeito que eu falava, o estímulo que eu dou para aquela pessoa que está comigo, que vai receber, pode ser que não seja daquele jeito, ou se era daquele jeito, qual o motivo de ser, né? Porque como é transacional, é a transação, é a comunicação, o interpessoal ele é muito importante, né? Ele diz respeito à relação entre duas ou mais pessoas. Então, como é que eu me relaciono? Como eu me comunico com a outra pessoa? Como eu me comunico no grupo? Como eu me comunico
com os meus filhos, como eu me comunico no meu trabalho, como eu me comunico dentro de sala de aula com os meus alunos. Então, isso é de extrema importância. Quando eu começo a compreender isso e a entender e a identificar as dificuldades, aonde que não está dando certo, eu consigo mudar. E aí a mudança é efetiva, ela é concreta, porque quando eu mudo o comportamento, eu faço uma mudança real e não vou mais incorrer naquele erro, não vou mais repeti-lo. Então, isso é verdadeiro, isso é curativo. E aí Berne foi além. Ele foi entendendo pela observação, quando ele tinha com os pacientes na clínica, no consultório, que a personalidade da gente era muito mais do que só um ego, né? Então ele foi por observação, por sessões de terapia, ele foi entendendo que uma pessoa numa sessão se comportava e falava de jeitos totalmente diferentes. E assim, às vezes em 1 minuto, 2 minutos, enfim, pouco tempo. Parecia que tinha algumas pessoas diferentes dentro dessa mesma pessoa. Nossa, mas que estranho. E ele começou a perceber que a pessoa, quando falava de si ou quando contava uma história, ela tinha comportamentos e reagia diferente, sentia diferente enquanto ela contava a história. Começava de um jeito e terminava de outro. E aí ele começou a perceber que, opa, nesse ego que somos nós, o que será que acontece? Será que só tem isso? E aí ele começou a visualizar, então ele visualizou os organizadores da personalidade, que ele chamou de estados do ego. Então ele pegou o ego e dividiu em 3 partes. E aí ele foi falar pra gente que todos nós temos 3 estados do ego, que ele chamou de estado de ego pai, estado de ego adulto e estado de ego criança. E que quando a gente começa a entender os nossos estados de ego, porque a gente se comporta e reage, sente em alguns momentos no estado de ego pai, ou no adulto ou na criança, porque a gente não é sempre a mesma coisa, não sente sempre a mesma coisa, não se comporta sempre do mesmo jeito. Quando a gente começa a compreender que a gente tem essas diferenças de comportamento e sentimentos, a gente tem um esclarecimento do comportamento que a gente tem, por que aquele comportamento é assim, da onde que vem, quais são as nossas influências que a gente teve na nossa vida, principalmente no início da nossa vida, que é lá que tudo acontece, as decisões são feitas ali. Então, explicar, entender como que acontece tudo isso, vai ajudar a gente, enquanto pai, a entender por que a gente se comporta daquele jeito com o nosso filho. Por que muitas vezes eu não queria me comportar daquele jeito, falar aquelas coisas que eu, quando era pequena, escutava da minha mãe e do meu pai e não gostava, e eu replico no meu filho. Por que isso acontece? Por que muitas vezes eu sou muito racional? Fico muito racionalizando as coisas. Não sou muito emoção, aliás, muito pouco. Sou muito racional, muito racional. O porquê que muitas vezes, ou a maior parte do meu tempo, eu sou muito emotiva. Isso às vezes me atrapalha, porque eu preciso ser mais assertiva com meu filho, mas eu entro na emoção e aí eu cedo, e aí eu abro mão, e aí eu tiro o limite, porque eu não dou conta, aquilo vai me tomando e aquilo fica muito maior que eu. Então, por que muitas vezes eu, enquanto professor, sou mais duro, sou mais racional, não gosto de me envolver, não quero saber do problema do meu aluno, só quero ir lá e dar a matéria e acabou? Ou por que muitas vezes eu me percebo muito protetor, muito super protetor com o aluno? Então, eu faço mais do que eu deveria fazer por esse aluno, porque eu fico com pena do aluno? Ou por que muitas vezes eu sou a maior parte do tempo emotivo, então eu me comovo muito, eu me envolvo muito com os meus alunos e às vezes me perco
nesse envolvimento emocional e não faço o que eu preciso fazer? Então, todas essas perguntas, quando a gente começa a compreender que a gente tem comportamentos arraigados, sentimentos que a gente aprendeu e replicou com os nossos pais principalmente, a gente vai começar a melhorar a nossa comunicação e a nossa relação com o outro. E aí eu vou melhorar com meu filho dentro de casa, vou melhorar com meu marido, com meu parceiro, com a minha parceira, com meu esposo, com a minha esposa, vou melhorar como professor, com os meus alunos, vou começar a compreender como eu estou agindo, por que eu estou agindo, da onde vem isso, e aí eu compreendo e também compreendo por que o aluno reage daquele jeito, por que ele se comporta daquele jeito. Então, veja só como é benéfico a gente compreender os nossos comportamentos e o comportamento do outro. Compreender, ter uma noção de onde vem aquilo. Muito mais que uma noção, realmente aprender que aquilo não é uma coisa que caiu de paraquedas na nossa vida, né? Veio uma varinha mágica e colocou na nossa cabeça. Não, tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação lógica do que aconteceu para eu me tornar quem eu sou hoje. E aí eu olhar o que eu não quero mais e mudar. Então essa é a transformação maravilhosa que a T traz, né? Que ela possibilita para qualquer pessoa que realmente se empenhe e queira se olhar para poder olhar o outro de uma maneira diferente, produtiva e ok. Então é isso, aguardo vocês no próximo vídeo e até lá, um abraço.